Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Robson e hoje a nossa aula será sobre arte para o sexto ano. Então vamos lá. Como aconteceu então os sons? Esse som que você me escuta da minha voz, os sons que nós temos no nosso dia a dia, buzina de carro, som de avião, enfim, como surgiu esses sons? Para entendermos melhor, nós vamos voltar ao tempo. E se você observar aqui, as primeiras manifestações musicais do ser humano aconteceu lá nas cavernas, como mostram os registros desses desenhos. Então, o homem primitivo começou então a produzir sons, e esses sons que nós vamos conhecer hoje. Como vocês podem ver, ele tinha necessidade de comunicar através de sinais sonoros, como gritos, sons corporais, batimentos com pedras ou com ramos de árvores. Começou a produzir sons com a voz e instrumentos construídos a partir dos ossos de animais, flauta de osso ou reco-recos, e a fazer uso da música nas suas cerimônias e rituais. Então, existem alguns sons que eles faziam naquela época, como pedras, os sons de batida de madeira e os sons que eles faziam para procurar as caças. Então, era esses tipos. A voz ainda não era trabalhada naquela época, mas a partir de cada período foi o homem evoluindo, chegando aos sons que nós temos hoje, que são sons conhecidos do nosso dia a dia. A voz, entre outros que nós vamos aprender. Então, vamos lá. A música, ela se tornou uma linguagem universal e podendo ser compreendida por todos os seres viventes, como os bebês, as crianças, adultos e até os animais. Então, o mesmo som de um bebê aqui é o mesmo som de um bebê em qualquer outro canto. Então, ele começa a produzir esses sons de choro, de dor, enfim. Cada um vai produzindo de uma forma diferenciada. O som de uma criança também se torna diferente. O som de um adulto e o som dos animais. O som de um cachorro latindo aqui é o mesmo som de um cachorro latindo em outro local. Então, os sons eles se tornaram universal. E aí, continuando, nós vamos aprender agora uma diferença entre cada um deles. O que é música? Música é a arte de expressar os nossos sentimentos através do som. Então, quando eu estou cantando, eu estou expressando o sentimento através desse som, através da minha voz. O som é o resultado da vibração ou choque de dois corpos, podendo ser esses sons agradáveis ou desagradáveis de se ouvir. Por exemplo, a minha mão sozinha não produz nada, mas quando eu junto com a outra mão, que som é esse? Som de palmas. Então, a junção de um corpo com o outro produz sons. O som de bater no corpo e assim sucessivamente. E o que é a fonte sonora? É tudo que produz sons. Então, a buzina de um carro é uma fonte sonora. A turbina de um avião é uma fonte sonora. E assim nós temos essa diversidade de sons hoje no nosso planeta. Vamos continuar. E como ele é classificado o som? Nós temos dois. O primeiro, que é o som natural, ou seja, os sons que se manifestam espontaneamente na natureza. O som de um trovão, o som do vento, você não consegue entendê-lo, mas você sente quando o vento é muito forte. O som também da água do mar, as ondas que vêm e retornam, e assim vários tipos de sons que a natureza produz, som de pássaros, entre outros. E existe o som cultural, que é o que o homem produz. Então o homem, na sua evolução, começou a descobrir alguns sons que ele poderia produzir. Então ele inventou o som do violão, o som de um tambor, o som de uma bateria, e assim foi construindo vários sons culturais, que é o que nós temos hoje. E aí, o que é música para você? A música, ela é uma palavra derivada do idioma grego e cujo significado é a arte das musas.
podendo ser definida como uma sucessão de sons e silêncios organizados com equilíbrio e proporção ao longo do tempo. E aí nós podemos entender que, à medida que o homem foi evoluindo, a música também foi sendo produzida. E essa diversidade musical é o que nós temos hoje no nosso planeta. E nós vamos conhecer agora a influência dessa música no nosso Brasil. Qual é a música que nós fomos influenciados? Vamos lá? A formação da música brasileira. A música do Brasil se formou a partir da mistura de elementos europeus, africanos e indígenas, trazidos respectivamente por colonizadores portugueses, escravos e pelos nativos que habitavam o chamado Novo Mundo. Então nós temos 3 influências musicais aqui no Brasil. Primeira, pelos portugueses. Também nós temos as dos índios, que já eram os moradores daqui, e depois os escravos que foram trazidos da África. E essa mistura desses 3 elementos, desses 3 lugares, a Europa, a África e o nosso Brasil, resultou nessa mistura de música que nós temos hoje, que nós vamos aprender algumas. Vamos continuar. Então, a música indígena, que é a primeira que nós temos como fonte histórica. A música indígena foi e é essencialmente religiosa, ligada às cerimônias e às atividades da vida da tribo. Cantos e danças de guerra, de caça, de pesca, de invocação e homenagem às entidades sobrenaturais, animais e celebração dos fatos sociais e ritos de passagem. Os instrumentos usados pelos nossos índios ou indígenas eram confeccionados por eles com materiais conseguidos no seu habitat. Eram feitos com bambus, cascas de árvores, ossos de animais e de guerreiros vencidos em lutas, caroços, sementes, barro, pele e pena de animal. Então, como eu disse para vocês, os índios deram a contribuição na música para conosco. Primeiro que quando chegaram os colonizadores aqui, os portugueses, começaram a trabalhar com eles, através dos padres jesuítas, músicas religiosas. E os índios então aprenderam esses cantos religiosos como eles praticam até hoje. E agora eu vou ensinar uma canção religiosa de uma tribo indígena chamada Tupanaã para vocês. Aqui está do lado a música que nós aprendemos no nosso português, que ele é assim, ó. Aleluia, 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 louvai a Deus. Aleluia, 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 louvai a Deus. Louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus. E aí, os padres jesuítas, então, decidiram ensinar aos índios essa canção. Porém, eles cantaram no próprio idioma deles, que é o idioma do Tupanaã. E eles aprenderam assim. Aleluia passou então a ser Arerúdia. E ela é cantada dessa forma. Arerúdia, 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 Tupanaã antiquá. Arerúdia, 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 Tupanaã antiquá. Tupanaã antiquá, arerúdia, Tupanaã antiquá, arerúdia, Tupanaã antiquá, arerúdia, arerúdia. E aí os índios começaram a produzir outros e outros cantos. E aí eu desafio você a cantar essa música que eu te ensinei agora. Vamos para outro tipo de canto? Agora a influência africana. Ou seja, os africanos que vieram para o nosso país para ser direcionado ao trabalho escravo, eles também trouxeram suas práticas culturais e musicais. A música e a dança eram o consolo dos negros no meio da opressão e dos sofrimentos em que viviam. Nas raras horas de folga, à noite nas senzalas, cantavam e dançavam lembrando a pátria distante. A música brasileira foi fortemente influenciada pelos ritmos africanos, como é o caso do samba, do ijexá, do coco, do jongo, do carimbó, da lambada e o maxixe.
Muitos folguedos de rua até hoje, brincados no país, também têm origem africana. É o caso da congada, as festas de coroação dos reis de Congo e o maracatu. E aí nós temos ainda essas práticas culturais em alguns cantos do nosso país. A capoeira, que é a mais conhecida de todos e em especial muito praticada aqui na nossa Bahia, ela traz também elementos culturais da África, além da dança, como também o canto. Ela foi introduzida no Brasil pelos negros de Angola e é também uma dança, mas ao mesmo tempo é um jogo e uma luta. Foi o meio que garantiu a sobrevivência do negro liberto. O berimbau é o principal instrumento dessa dança. E agora eu quero te ensinar uma outra música africana. Essa daqui, Banahá. Banahá é uma música da República do Congo e aí traduzida para a língua portuguesa significa banana. E diz que lá na República do Congo, quando chega o período das plantações, eles plantam a banana. E quando a banana começa então a ser produzida, a crescer, eles celebram cantando ao redor dos pés de bananeiras. Essa música intitulada Banahá. E ela é assim. Si dolada, yakusenela do Banahá. Banahá, Banahá, yakusenela do Banahá. Ha, Banahá, yakusenela do Banahá. E assim eles celebram essas canções na língua deles, além das contribuições que eles deram para nós. Bom, essa foi uma aula do 6º ano de Artes sobre a história da música e suas influências. Espero que você tenha gostado e faça a atividade. Foi bom estar com vocês.